E tá piorando aí drasticamente a condição do Bolsonaro. A coisa tá tão feia que o Bolsonaro já confessou a aliados que realmente mandou vender as joias. Alguns aliados perguntaram aí no final de semana passado sobre essas joias para o Bolsonaro, ele tentou desconversar. Depois, em determinado momento, ele falou que, olha, eu não tinha o que fazer com essas joias, então eu passei para frente, ou seja, vendeu. E depois que saiu o relatório da Polícia Federal, aí foi tornado público pelo Alexandre de Moraes, um relatório de mais de 2.000 páginas, o Bolsonaro falou com alguns aliados que aí perguntaram mais incisivamente. Aí o Bolsonaro confessou realmente que vendeu as joias, ou seja, ele é réu confesso. Ele diz aí que achava que poderia ficar com as joias que recebeu de propina dos ditadores árabes. Ai, tá ruim a coisa. Tá muito ruim. E ó, eu falei aqui que a Polícia Federal deve abrir pelo menos mais 3 investigações, de acordo aí com dados que encontrou nos celulares do advogado do Bolsonaro, Frederick Wassef. E agora a gente começa a saber aí, a ter pistas de quais são essas investigações. Não sabemos de todas, mas uma, pelo menos, parece que é sobre pessoas que até então não sabíamos que estavam aí na trama com o Bolsonaro e que estavam financiando o Bolsonaro e o Wassef. Olha só, a polícia descobriu, está no meio dessas 2.041 páginas do relatório, que teve um ex-presidente do STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Para quem gosta de futebol aí, deve lembrar aí do STJD, que sempre que tem um julgamento de algum jogador, alguma coisa, cai no STJD. Inclusive, eu odeio esse pessoal porque em 2009 roubaram o São Paulo, mas roubaram muito o meu São Paulo. Pois bem, um ex-presidente do STJD, que é filho de um ex-presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é a terceira instância, só está abaixo do STF, ele pagou 47 mil para o Wassef viajar para os Estados Unidos, para o Wassef recuperar as joias do Bolsonaro. Aí fala, você deve estar pensando, como assim? Que? É um magistrado, filho de um ex-magistrado que se aposentou no ano passado aos 75 anos, ele pagou para o Wassef ir para os Estados Unidos recuperar as joias que são do Bolsonaro, que eram do Bolsonaro, né? Na verdade não eram dele, não poderia ter vendido, mas enfim, para salvar o Bolsonaro. Por quê? Exatamente, essa é a pergunta que a Polícia Federal está fazendo. Por quê? Vou mostrar aqui a foto dos envolvidos para que você fique sabendo quem é quem. Pois bem, esse é o Caio César Vieira Rocha, ex-presidente do STJD, que pagou aí para o Wassef, ele pagou aí 28 mil, depois ele pagou 10 mil, depois mais 9 mil. Aí você fala, peraí, por que ele estava pagando para o Wassef? Bem estranho, bem estranho. Ele é filho deste senhor aqui, que é o César Asfor Rocha, que foi presidente do STJ. Aí você fala, pô... A gente sabe que o Bolsonaro tinha ministros de estimação no STJ, inclusive no STF. O Bolsonaro chegou a falar que 20% do STF estava com ele, se referindo ao Cássio Nunes e ao André Mendonça. Você consegue imaginar o Lula falar uma coisa dessa e não ser massacrado pela imprensa? E não ter nem investigação contra o Lula? Pois bem, o Bolsonaro falou isso abertamente para todo mundo. No STJ, no STJ, que é a terceira instância, o Bolsonaro era muito amigo do Noronha, que foi o ministro que, numa decisão, olha, escandalosa, soltou o Queiroz, quando o Queiroz estava prestes a delatar, no caso das rachadinhas. Ele soltou o Queiroz na época da pandemia, alegando que o Queiroz chegou a ter câncer um tempo antes e que por isso ele era grupo de risco, não poderia ficar preso. E aí a esposa do Queiroz, que estava foragida, ele também mandou tirar o mandado de prisão dela porque ela deveria cuidar do marido, como se o Queiroz não tivesse familiares. Esse é o nível aí dos bolsonaristas. Rasgam a lei para proteger os crimes uns dos outros. Pois bem, quando o Wassef ia viajar para os Estados Unidos, pelo celular do Wassef, a polícia descobriu que este senhor aí, ele pagou para o Wassef a sua ida e estadia nos Estados Unidos. Depois, quando o Wassef estava em missão ali, trocando mensagens com o Bolsonaro para saber se ia para a Pensilvânia, se não ia, e lembre-se, o Wassef foi bem contrariado, ele não queria essa missão. Essa missão foi ideia do Fábio Weingarten, que é o outro advogado do Bolsonaro, né? Era o outro advogado do Bolsonaro, e que o Wassef não gosta dele. Então ele foi bem contrariado. Em determinado momento, o Wassef manda uma mensagem para ele pedindo 10 mil reais em Pix. Ele falou, me manda um Pix de 10 mil, devolvo depois. E aí ele fez um Pix de 10 mil para a namorada do Frederick Wassef. O Wassef devia estar com o cartão dela. Esse é o tamanho aí do escândalo. Então, a partir disso, a Polícia Federal quer saber, peraí, por
por que que tem magistrados, o magistrado no caso é um, né? Mas filho de um outro magistrado, os dois são advogados, por que que eles estão pagando pro advogado do Bolsonaro cometer crime de obstrução de justiça e esconder ali as provas do crime do Bolsonaro? Porque lembre-se, a prova do crime do Bolsonaro era que o relógio tinha sido vendido. A narrativa do bolsonarismo naquela época, que foi criada pelo Ossif, eram duas. A primeira, que o Bolsonaro podia fazer o que quisesse, que isso tudo era fake news. E aí o Ossif, ainda que sabe que pode manipular o gado bolsonarista, e falou pro Bolsonaro, olha, tem que ser essa nota, porque as pessoas não têm tempo de ficar lendo detalhes aí da notícia, e aí ninguém vai entender direito, a gente só solta uma nota bem simples dizendo que é fake news e acabou. Ou seja, dá qualquer cocô para os bolsonaristas comerem que eles engolem, e se falar que é chocolate, eles falam, manda mais que tá bom. É isso. Trata eles como os otários que são. Então você vê que a própria advogada do Bolsonaro e o Bolsonaro sabem que os bolsonaristas são otários e fazem eles de trouxa. Aí a outra narrativa é que não, ele não vendeu as joias estão todas na fazenda do Nelson Piquet. A Polícia Federal já constatou que isso era mentira. O Bolsonaro foi recuperar as joias, mandou o Ossif. Aí o Ossif, no meio disso aí, pediu 10 mil para esse advogado. Agora, veremos aí o que vai acontecer. A polícia vai abrir inquérito. Lembre-se, isso são só 3 mensagens de tudo que tinha no celular do Ossif. Imagina aí o que mais que vem à tona. Eu duvido que vai ser um inquérito só para essas 3 mensagenzinhas. Tem muito mais. Isso aí já foi tornado público nesse mega relatório aí, que estava contando como é que foi a trama. Pois bem, mais do que isso, a Polícia Federal também descobriu, e aí não tem a ver com o caso das joias, tá? Isso não tem nada a ver com o caso das joias. A Polícia Federal descobriu que um empresário, que é o empresário da AgriShow, que é um evento do agro que o Bolsonaro foi no ano passado e que eles desconvidaram o ministro da Agricultura do Lula, que é o Carlos Fávaro. Pois bem, a AgriShow tem ali o empresário, vou mostrar aqui a foto dele. Este é o Samuel Solito, que é o organizador da AgriShow. Segundo aí mensagens do Tenente Coronel Cid, que também aí estão no relatório, mas o caso não tem a ver com as joias, quando o Bolsonaro era presidente, ainda em 2022, o Bolsonaro era presidente, na viagem em que o Bolsonaro fez para levar as joias no avião presidencial para os Estados Unidos, esse empresário se encontrou com o Bolsonaro e o Tenente Coronel Cid disse ali e organizou que ele fosse entregar um pacote com dinheiro vivo para o Bolsonaro. O Bolsonaro recebeu dinheiro vivo desse empresário. Em mensagens aí do Cid para o Marcelo Câmara, que era o outro assessor do Bolsonaro, ele diz: Samuel entregou o dinheiro, cartão do Junqueira, ao que o Câmara respondeu: sim, entregou. Aí você fala, peraí, o Samuel foi para os Estados Unidos em 29 de dezembro e voltou no dia 5 de janeiro, ou seja, passou o ano novo lá com o Bolsonaro. O Bolsonaro se hospedou na casa do pai dele, que também é empresário e também é advogado. E agora você vê, peraí, o empresário do agro, barão aí do agro do interior de São Paulo, ele vai e dá dinheiro em espécie pro presidente da República. Aí, esse presidente fica na casa do pai desse empresário. Aí você fala, peraí, do pai não, do sogro desse empresário. Aí você fala, tem coisa muito estranha aí, tem coisa muito, muito estranha. Por que alguém ia dar dinheiro em espécie para outro? Ah, porque é amigo? Não. Esse amigo é presidente da República. O que o Bolsonaro fez que foi tão bom para esse empresário para ele pagar aí? Porque, olha, se você tem algum ato do Bolsonaro que favoreceu esse empresário e você tem provas de que esse empresário deu dinheiro vivo para o Bolsonaro, o nome disso é propina. É corrupção ativa de um e passiva do outro. É corrupção. Ativa é o que paga e passiva é o que recebe. Então tem corrupção dos dois lados aí, do Bolsonaro e do empresário. Obviamente, a Polícia Federal agora vai investigar o que o Bolsonaro fez em contrapartida para receber dinheiro.